Expert Talks. Expert Talks. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Expert Talks, aqui é o nosso espaço para falar com grandes especialistas sobre o mundo de intercâmbio. E essa semana o nosso episódio é muito especial, porque a gente vai falar de High School, que é um programa que eu sei que vocês gostam bastante, mas em um destino que é um pouco diferente, e eu tenho certeza que vai cativar cada um de vocês. Vocês vão amar, a gente vai falar mais desse destino. Mas antes, deixa eu apresentar a Keila, que sempre está aqui conosco, né? Que é bem-vinda ao nosso Oi, Expert Gê. Talks. Prazer estar aqui com vocês novamente, e ainda mais com quem, né? Com o nosso... Vamos falar ele, nosso expert intercâmbio, ok? Leopoldo! Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo! Bom, De volta! Isso que eu falo, prazer é meu de estar aqui de volta. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sabe que eu amo falar de intercâmbio, amo meu trabalho, então é um prazer estar aqui de novo. Obrigado. Bom, Léo... essa intimidade, né? Leopoldo, chama de Léo mais fácil, né? Léo traz novidades para nós hoje aqui, né, Léo? Hoje a gente vai falar de High School num destino que talvez não, as pessoas não pensam de... Fora da caixinha total. É fora da caixinha. E você esteve lá e vai contar mais pra gente. Qual que é o destino? Vou deixar você revelar para quem tá nos assistindo. Nada mais, nada menos que Dubai, não é verdade? Dubai. Uau, chiquérrimo. Muito fino. Maravilhoso, maravilhoso. E eu sei que a Kê também esteve lá, né? Sim. Não com o mesmo objetivo, né? Vou deixar isso aqui bem claro. O meu foi turismo dele foi educação internacional, então ele tem muito mais propriedade para falar dessa parte aí que a gente tanto vai desvendar hoje aqui no nosso Expert Talks. Mas é um destino incrível, não é, Keila? Nossa, é maravilhoso, gente, assim. Vamos falar disso já, né? É isso aí. Então, é um boa. Destino maravilhoso, com Sim. certeza, né? Então, só relembrando aí, não sei de quem vocês querem falar, talvez vamos deixar pro Léo, né? High School, o que é o programa, né? Pra quem ainda não assistiu outro episódio nosso sobre High School, então só pra dar esse overview pra galera aí. Bom, o High School basicamente é fazer uma parte do seu ensino médio no exterior, né? Seja 3, 6 meses, 1 ano, e isso é validado aqui no Brasil na sua escola. Então, você não perde o ano letivo ou o tempo que você for fazer fora. Então, você cursa, por exemplo, você foi aqui saiu daqui no meio do segundo, você cursa metade desse segundo fora e volta para cá no terceiro, e geralmente, claro, tirando as notas, né, e passando de ano, as escolas validam isso aqui no Brasil. Então, em resumo, basicamente é isso, mas é uma experiência muito rica, né? De você vivenciar uma outra cultura, com pessoas locais, com uma imersão muito grande aí no idioma, enfim, é uma experiência realmente, muitas vezes, até de filme, assim. Então, é uma experiência incrível que eu super recomendo. Ainda mais em Dubai, né, Léo? Vamos falar um pouquinho mais da cidade agora. Vou passar a bola para você novamente. Eu vou te complementando aqui do que a gente achou de Dubai, né? Não, sobre Dubai, eu não sei nem te falar quais expectativas que eu tinha sobre Dubai, mas todas elas foram superadas de longe, assim. Então, eu não esperava, mesmo vendo muito em fotos, a gente vê muitas vezes falando que Dubai é fake, superficial, alguma coisa assim, e eu vi algo muito diferente. Obviamente que tem uma cidade ali que foi construída no meio do deserto, no meio do nada, então é impressionante ver como o lugar se desenvolveu tanto, né? Então, tecnologia, prédios de primeira, a estrutura da cidade, tudo muito bonito. E, ao mesmo tempo, vindo de uma origem, né, da cultura árabe ali, você vê esse contraste na Dubai antiga, né? Então, tem até uma parte da cidade que é dividida pelo Dubai Frame ali, que você sobe do topo, você vê a Dubai moderna e a Dubai antiga. Então, você vê esse contraste, vendo como que um lugar sem riqueza nenhuma, praticamente, se transformando naquilo, é algo muito bonito de ver. É impressionante. Realmente, é essa palavra, é impressionante, gente. Porque é exatamente isso que o Léo falou. Eles sabem diferenciar isso muito bem, assim, né? A cultura antiga, sim, que eles mantêm lá vivo até hoje, né? E o moderno, que tem aqueles grandes prédios, que é o Burj Arab, Burj Khalifa, né? Que são aqueles prédios grandiosos ali, que eles construíram no meio do deserto, assim, né? Então, a tecnologia está super em ponta ali em Dubai. Eles fazem milagres, praticamente, né? Pensando, assim, que eram grandes... Você tem oportunidade de ver na internet aqueles vídeos, né? Que mostram ao longo dos anos, né? Como Dubai foi crescendo, foi se desenvolvendo, né? E muita coisa para fazer para todas as idades. Acho que o Dubai é uma coisa, se você for em família com filhos pequenos, se você for adulto, se você for em qualquer fase da sua vida, então para o adolescente que vai fazer lá o ensino médio, tem muita coisa para fazer. Um lugar extremamente seguro, é importante reforçar isso, é um dos lugares mais seguros do mundo. Já mandei alguns adolescentes para lá que voltaram também com essa sensação. Não sei explicar o quanto
é bom Dubai. Pegando até um pouquinho do seu gancho, Léo, falando de segurança, eu me senti como mulher, assim, super segura lá em Dubai. Porque a gente tem um pouquinho, né, de receio, sim, assim. Sim. Ai, será que eu vou vestida de que forma, né? Posso ir com uma saia mais... Do jeito que a gente vive aqui no Brasil. Até porque também é um local que o clima, né, é mais quente também. Exato. Mas, assim, super seguro, tá, gente? Então, assim, a gente se sente até um pouco, vamos dizer assim, mais livre lá do que aqui em São Paulo. É óbvio que tem as suas restrições nas mesquitas, como aqui também a gente tem em igrejas. Mas lá, gente, é super seguro pra mulher. Então, ótimo. Vamos, assim, sem preconceito pra lá. E reforçando também mais uma coisa que me chamou a atenção... graças a Deus a gente viaja bastante para conhecer os destinos, as escolas, e saber do que a gente está oferecendo para o nosso cliente. E acho que eu nunca fui para um lugar tão internacional, onde as culturas são tão bem-vindas e convivem tão bem juntas, né? Então eu pude ver isso. Você vê pessoas de todas as partes. Eu acho que menos de 15% da população de Dubai é uma população local, então é um lugar realmente de pessoas do mundo inteiro. O inglês é o que é falado nas ruas, então qualquer loja, qualquer lugar que você vai, você fala o inglês. Uma população muito grande de nativos do inglês também. Então, eu vi muito britânico, muito irlandês, americano, canadense, que é um lugar que tem muita oportunidade de trabalho. Então, essas pessoas às vezes fogem do frio ou do clima que tem no país, né, com um lugar que tem realmente muita oportunidade. Então, fiquei bem impressionado como as culturas convivem bem no mesmo lugar. E esse aspecto cultural, né, Léo, para o aluno, né, que a gente está falando de high school, são basicamente adolescentes, né, como que você tem percebido, como eles têm se adaptado, né, nesse ambiente? Tudo bem, é uma cultura que tem influência do árabe, né, da cultura árabe, mas como você falou, né, tem pessoas do mundo inteiro ali, como que o adolescente, ele se encaixa, né, dentro dessa multicultura, né, de Dubai? Apesar do mundo árabe, não existe uma imposição da cultura. Então, como a gente falou, ele é aberto a culturas do mundo inteiro. Então, na escola, por exemplo, eu vi lá também que existem as escolas para alunos locais, né, que geralmente o internacional não vai para essas escolas, e a escola para alunos internacionais. Mas quando a gente fala de alunos internacionais, não são só intercambistas, muito de famílias de expatriados que moram ali. Então, como eu falei, a escola que a gente foi visitar, que é a Swiss International School of Dubai, do grupo Nord Anglia, é uma escola que tinha muitos filhos também de americanos, filhos de britânicos, canadenses, suíços, que moravam em Dubai a trabalho e estavam ali. Então, era uma escola muito multicultural, mas com poucos estudantes locais. Então, a adaptação era fácil. E o networking também que esse estudante vai ter ali, né, naquele ambiente, nossa. Porque ali ele vai conviver com filhos de diplomatas, de pessoas importantes da indústria do petróleo. Então, é um network realmente muito diferenciado. E eu acho que o perfil do aluno que vai para um programa desse também, ele é um perfil de um aluno que já pensa diferente, que pensa mais à frente. Então, quando a gente pensa no mundo hoje, principalmente em relação ao idioma, a gente pensa muito só em Estados Unidos, Inglaterra, né, se limitando aí. Mas hoje em dia você vai fazer negócios com a China, com o próprio meio ali árabe, com a Ásia como um todo. Então, aquele aluno que se abre a isso, ele vai estar à frente no mercado de trabalho com certeza, porque isso é o futuro. Muito bom. Então, a gente já pode dizer assim que o perfil desse aluno já é aquela pessoa que talvez já está pensando mais no mundo dos negócios, isso, né? Então, ou também essa questão, né, de expor o filho num ambiente também multicultural. Então, já parece bem promissor esse... Bem lembrado, não é só o perfil do aluno, é o perfil da família, né? Que é uma decisão familiar. Também, exatamente. Então, é aquela família que pensa um pouco à frente, realmente. Tá? Muito bom. Então, eu acho que é até legal você falar um pouquinho que a gente estava falando aqui nos bastidores sobre a sua, né, que você tem uma família tanto que teve um filho para os Estados Unidos e outro que optou para ir para Dubai, né? Certo. Obviamente que ela é uma escola de ponta, né, uma escola suíça em Dubai, é uma escola com investimento considerável, mas que vale todo esse investimento. E eu mandei para lá um aluno, família muito querida inclusive, e eles já mandaram o filho para outra escola de ponta também nos Estados Unidos, que é uma das melhores. E esse aluno, quando foi para Dubai, a mãe compartilhou comigo que ela ficou muito impressionada com o que ela viu em Dubai. Ou seja, mesmo ela tendo um filho indo para uma escola de ponta nos Estados Unidos, ela viu que o que ela viu tinha ali em Dubai era superior. E quando a gente pensa também em Dubai, uma coisa que eu sempre falo, quando eu falo dessa escola, as famílias falam, não, mas deve custar um rim. É verdade. Tudo que remete Dubai, pra mim, é muito caro. Eu lembro ouro. Assim, tem que pagar em ouro? Quantos camelos
escolhe essa escola, né? Exatamente. E o curioso é que Dubai tem muito subsídio do governo, né? Eles querem ser o melhor em educação, em saúde. Então, eles têm muito investimento. Então, a escola também tem um certo subsídio, inclusive até o valor a qualidade da educação, o valor da escola é tudo controlado pelo governo, né? Ótimo. Então, quando você compara uma escola de ponta nos Estados Unidos, ela fica ali em média mais ou menos uns 20%, 30% a menos, inclusive, né? Uau. Olha só. Então, é um investimento que vale super a pena pelo que eles oferecem. Sim, porque o governo também quer ter esses alunos de outros países, mas obviamente garantindo a qualidade, isso que você falou é importantíssimo. Não vai ficar devendo em nada, né? Se seu filho ele vai para Dubai ou se ele vai para os Estados Unidos, ele vai ter lá em Dubai a mesma qualidade Exato. e com esse diferencial que pode aí estar pagando um percentual menor do que outros. E não é à toa também que até outras instituições de ensino super importantes, renomadas no mundo, ou instituições culturais, estão fazendo sedes nos Emirados, Sim, né? Então, sim. você pega, por exemplo, o Louvre, o primeiro lugar que Já ele abriu tem. fora da França É verdade. foi em Abu Dhabi. A NYU, uma das top universities dos Estados Unidos, abriu um campus também em Abu Dhabi. Então, eles querem ser referência em todos esses pontos. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho aí da escola, desse dia a dia, né? Agora para os alunos ficarem ainda mais empolgados com esse destino. Uma curiosidade que eu tenho, Léo, é sobre a questão do ano letivo. A gente está acostumado com o ano letivo aqui do Brasil, lá para fevereiro até junho você tem o primeiro semestre, depois tem as férias de julho. E aí, agosto até novembro, início de dezembro, você tem as aulas e a gente tem as férias de verão nossa aqui, né? Certo. Como que funciona esse ano letivo lá em Dubai, né? Como essa configuração? O ano letivo ele começa mais ou menos em meados de agosto, setembro, tá? Que é o finzinho do verão lá, ainda bastante quente. Eu fui para lá outubro, novembro. Tava já entrando ali no inverno. No inverno... Que inverno, né? Que inverno? Quantos graus aqui que é esse? Entre 25 e 33. Temperatura bem amena, como Mas você assim, sabe. a sensação térmica, isso também, eu sou uma pessoa que particularmente, eu sofro um pouquinho no calor. E eu não sofri lá. Uau! Obviamente que não estava no pico do verão, mas é o que eu quero dizer com isso. O aluno está chegando ali no final do verão, ele vai pegar um pouco de calor ainda, mas obviamente tudo lá é extremamente preparado. Então todas as pessoas que eu conversei lá falaram, a gente não sofre com calor, porque você vai sair de um estabelecimento extremamente... Então também lá tem pistas de esqui indoor. Né? Não, esse quando me falaram que tinha pista de esqui, demais. eu falei, gente... Dentro do shopping, maravilhoso. Então assim, é muito preparado para isso. Então o ano letivo começa no finalzinho do verão, e vai até mais ou menos meados de maio. Então esse é um ano letivo. E, Léo, e questão de acomodação, onde eles ficam hospedados? Eles ficam hospedados no próprio campus. Se eu não me engano, Legal. o campus, ele tem mais de 70 mil metros quadrados de área útil. Meu Deus! É algo realmente muito impressionante, assim, comparado ao que eu já vi até hoje. Um campo de futebol de ponta, academia, a parte esportiva, quadras, tudo realmente de altíssima qualidade, né? Inclusive, quando eu postei algumas fotos assim, da visão para a piscina, que é a piscina olímpica da escola, teve gente que perguntou, falou, nossa, mas essa foto é inteligência artificial ou real? Não, a foto real Não, minha, é real mesmo. que tudo parece tão perfeito, assim, que parece que é de mentira. Então, é tudo de ponta. E os alunos, eles moram no próprio campus. Então, tem um prédio dos dormitórios dos alunos, também comparado ao que eu já vi de estudante hoje, né? Quando a gente fala de uma residência estudantil, é meio aquilo que a gente vê em filme. Um quarto, às vezes, sabe aquele quarto tem até o tijolo aparecendo, assim, bem de filme, cama básica, e é isso, aquele banheiro coletivo no corredor. Não, lá não. Era realmente comparado a um hotel bacana. Como se fosse um hotel mesmo, então, assim. Exato, eram quartos duplos, bem modernos, super novos, banheiro. Essa é uma curiosidade pro brasileiro, né? As escolas fora não entendem muito. Eles chegam na nossa mesa e perguntam, como é que é o banheiro? Antes de perguntar qualquer outra coisa, como é que é o banheiro? A gente fala isso para as escolas fora, eles não entendem muito bem, mas por que o banheiro? Que é essa pergunta? Né? E aí, no Dubai, eu falei, não, faço questão de filmar esse banheiro que eu vou mostrar pro pai que vier, pra mãe que vier procurar a escola. Porque, realmente, um banheiro muito bonito, o quarto super moderno. Então, eles moram no próprio campus. As refeições também são todas ali, então uma comida feita por chefe, super gostosa. A gente, inclusive, comeu os dias que a gente estava ali na própria escola, então... E a alimentação é internacional, né? Não tem... Tipo, um aluno brasileiro não vai sentir, assim... Dificuldade, obviamente, não é a mesma comida da mãe, da família, mas... Não... O arrozinho e feijão nunca vai ter em lugar nenhum do mundo, Não vai ter. Não vai ter. Mas o meu aluno que estava lá, que eu fui visitá-lo, inclusive, ele super elogiou. E ele estava bem feliz também, não só com a escola, com a estrutura, com os esportes, com a cidade. Ele estava muito feliz mesmo.
E como que é esse dia a dia, assim, de estudo deles, né? O que eles têm ali de matérias? Tem atividades extras para eles? Conta pra gente do que você viu lá, o que tem de possibilidades que o aluno pode fazer, né, durante esse período que ele estiver lá estudando. Olha, o currículo fora do Brasil, geralmente, ele é muito diferente do nosso. Nosso currículo é muito engessado, né? Então, ele faz, sei lá, 12, 15 matérias, e eu pergunto para o aluno brasileiro, quantas dessas 15 matérias que você faz aqui, você escolheu? Ele falou, como assim? Você escolheu alguma dessas matérias? Ele falou, não. A escola pôs, eu faço. Lá não, você vai ter muita possibilidade de matéria. Às vezes a escola tem 30, 50 matérias, só que você monta a sua grade baseada nos seus interesses, né? Então as escolas têm aula de artes fortíssima, aulas de business. É uma escola, inclusive, com currículo IB, que é um currículo internacional, né? Então eles têm tanto o currículo IB tradicional, quanto o currículo IBCP, que é um currículo para preparação para carreira, para business, para hospitalidade, para artes. Então, também é algo que foi a primeira vez que eu vi no nosso portfólio, uma escola que tem esse IBCP, que é um IB voltado para preparação para carreira. Tá? Então, é bem interessante também. E eles têm uma gama gigantesca assim, de possibilidades, até de esportes também, desde tradicional, futebol, basquete, vôlei, até badminton, polo aquático. Nossa. Então eles têm assim, mais de 15 opções de esportes também. Com uma piscina enorme daquela ali. Exato. Também dá pra e naquele fazer, calor também, né? Naquele calor dá pra fazer um monte de coisa. Eu sei fazer um esporte aquático, né? Então... eu também escolhi um esporte aquático. Com certeza. Exato. Nossa, muito bom, Léo. E uma outra curiosidade também. É uma escola trilingüe, tá? Então eles oferecem tanto o currículo em inglês, mas o aluno tem alguma aptidão, algum conhecimento ou queira desenvolver, eles oferecem também o currículo em francês e em alemão. Olha então só. ele pode desenvolver outros idiomas que não só o inglês. Então isso é bem interessante. Com certeza. Tá? Nossa, porque eu acho que hoje o inglês, para um perfil de cliente que está indo já para uma escola dessas, hoje no mercado de trabalho o inglês é o mínimo, né? Você tem que ter. Então o que te diferencia? Então você voltar, de uma experiência dessa com o inglês e o francês, sensacional. Não, com certeza. E lembrando, né, que para esse programa, né, o aluno ele já tem que ter um certo nível de inglês, né? Então, só também pra gente deixar nível claro. intermediário, essa escola ela é um pouquinho mais exigente em relação ao inglês. Então, tem tanto as provas da própria escola, quanto entrevista com o pessoal da escola também. Que é o processo normal, né, do application de high school, tá? Sim. Né? Então, boa, Ótimo. boa. E fora, né, do campus, né, que tem de atividades que o aluno pode desfrutar em Dubai ou, vamos dizer, em outros Emirados, ali nas proximidades, o que o aluno pode fazer, assim, né, pós-escola, né? Ele tem alguma liberdade ali ou ele só fica no campus o tempo todo? Ele tem sim uma certa liberdade, claro, controlada. Então, existem os dias, os horários que eles podem sair. Tudo tem que ser avisado, e a escola também oferece muita atividade para fazer. Então, oferece no final de semana um boliche, uma ida à praia, um ponto turístico, mas eles também podem ter independência de fazer isso sozinho. De repente, quero ir ao shopping, fazer compras. Então, eles têm essa liberdade, sim. Mas, como eu falei, Dubai tem muita coisa para fazer. Aquilo me ajuda. Nossa, tem muito. Mas Tem o The Palm lá, né, para você conhecer. Que são lindíssimas. Que é o que fizeram lá, bem no comecinho de Dubai, sabe? Que aparecia na televisão, tipo um coqueiro, assim. Quando você tem a visão aquele condomínio aérea. que é feito que parece um coqueiro. Tem isso Inclusive, também. algo que, assim, eu fui num restaurante com uma vista ali para aquele coqueiro, a grandiosidade daquilo eu também não imaginava que fosse tanto, assim. Então, é enorme. É enorme. Eu achei que fossem pequenas as rosinhas, mas não, é muito grande mesmo. É porque a gente vê assim, eu pelo menos que vejo por vídeo, né? Você vê um negócio pronto, não tem a noção de quanto deve ter sido para fazer aquilo, né? E como é grande. Eles estavam até desenvolvendo agora, não sei se deu certo, se eles pararam, que eles estavam querendo fazer um que lembrava o mapa mundi, que era o mundo, né? Isso, também. Esse eles tinham parado, agora estão voltando. Então, estão começando a habitar as ilhazinhas. Eu fiz eu tive o prazer de fazer ali também um voo de helicóptero para ver toda a região. Nossa, assim, que muito chique, bonito. hein, Léo? Muito bonito. Maravilhoso. Então, assim, eles também têm acesso a coisas que... Talvez, por exemplo, um voo de helicóptero não foi algo super complicado, sabe? Foi algo fácil de resolver e a gente resolveu no dia e estava ali. Então, são atividades que eles não teriam oportunidades de fazer também. Você pegar um jet ski e algumas coisas não são também absurdamente caras, né? Então, para o aluno que vai para uma escola dessa, pegar um jet ski e andar ali perto do Burj Khalifa... então é muito bonito. Do Burj Al Arab, na verdade, né? O que mais? Tem, acho que o Atlantis também, que acho que é tipo um parque aquático. É um no final da resort, Palmeira, né? ali. Isso. E praias, as praias são super bonitas. Dubai me lembrou até um pouco uma Miami melhorada, assim, né? Então, mais multicultural, mas
extremamente bonita também. Não, tem o Museu do Futuro lá também. Museu do Futuro, que é lindíssimo. Que é maravilhoso. Imagina como vai ser a cidade do futuro. Uma coisa que eu amei, que foi uma das melhores partes, foi um safari no deserto. Né? Isso foi incrível. A gente foi com uma empresa que também era bem bacana, porque tem alguns que são superficiais, que eles fazem um fake safari. Sim. Essa não, a gente de fato foi para uma área de conservação, então teve experiências de sentar no chão e torrar café com que demais. Com um árabe, comer uma carne cozida no buraco. Então foi uma experiência com Land Rovers de 1900 e bolinha, assim, são carros realmente históricos. Então foi uma experiência muito, muito bacana. Esse lado cultural me chamou muita atenção. A Dubai Antiga, eu adorei Dubai Antiga. Você entrar nas lojinhas, aquelas ruas do ouro, você se perder ali naquelas vielinhas. Aquelas vielas. E é um perder seguro, né? Exato. Né? Então, assim, tem desde o lado luxuoso de você comer num dos melhores restaurantes do mundo, num prato caríssimo, com uma vista incrível, ou você comer um kebabzinho na Dubai antiga, né? Que foi o melhor hummus que eu comi na minha vida. Uau, né? imagino. São experiências que valem a pena. Eu acho que vale a pena também o aluno, né, ter esses momentos também de imersão, né? Dentro da escola ele já vai ter muita possibilidade, né, de conhecer, como a gente falou, né, outras nacionalidades, outras culturas, mas acho que tá também nesse dia a dia da cidade também, de vez em quando sair para conhecer algumas coisas diferentes, porque você falou, né, já é um pacote bem completo, né? Você vai ter acomodação, vai ter a escola, já vai ter as refeições. De vez em quando é bom você sair também ali para poder conhecer alguma coisa diferente, né? Nossa, bom, como é necessário, né? O intercâmbio, ele é isso, é você vivenciar tanto dentro da sala de aula quanto fora. Fala dormir em dólar ou dormir em dirham, na verdade é muito caro, né? É muito caro, Então, tem que aproveitar mesmo as experiências. Não faça isso, né? Aproveite bastante. E Léo, tem um limite assim, máximo de tempo que o aluno pode fazer o high school lá em Dubai? Tem um tempo mínimo, um tempo máximo? É uma escola que geralmente aceita alunos para o ano letivo completo. Tá? Então, no nosso portfólio tem escolas que aceitam até escolas que aceitam a partir de um mês, na verdade, né? Mas geralmente 3 meses, 6 meses ou um ano. Essa é uma escola que eles aceitam para um ano apenas. Então, é um aluno que ele tem que ir para o ano letivo, mas também aceita aquele aluno que quer ir fazer o ensino médio completo. Então, de repente, quando fazer 2, 3 anos do meu ensino médio, para já pensar numa carreira internacional, pensar numa aplicação de uma universidade para fora, eles oferecem também. Muito bem. E os papais que ficam preocupados aí, porque a gente tem um fuso expressivo aí. E a gente sempre brinca aqui, né, que os alunos às vezes têm aquela dificuldade de entrar em contato, aquela coisa, enfim, né? Mas assim, tem um suporte da escola, né? Quando, sei lá, o pai, não tô conseguindo falar aqui com meu filho, vai ter alguém que pode entrar em contato? Como funciona isso? Porque a gente sabe que é difícil essa parte, né, do filho tá longe, né? A gente tá falando de um outro continente com uma cultura bem diferente. Então, como os pais podem ficar mais tranquilos, né, sabendo que o filho está bem, apesar, né, de toda essa distância? Não, com certeza. A escola, né, ela tem um departamento que cuida dos alunos internacionais. Mas, como eu falei, a escola toda é basicamente de alunos internacionais, mas tem os internacionais que moram lá com as suas famílias e os internacionais que foram sozinhos. Então, tem um suporte diferenciado para esses alunos, tá? Que moram ali no board. Então, tem a equipe que mora no dormitório com eles, que cuida para vocês também, tem enfermeiros, então o campo tem uma enfermaria bem legal, caso o aluno tome algum medicamento regularmente, eles estão controlando, estão acompanhando, e obviamente, se o aluno não responder, alguma coisa assim, a escola tem alguém que dê contato. Geralmente eles respondem. Sabe por que eles respondem? Se eles não responderem, o pai corta o cartão. Aí liga rapidinho, entendeu? Tem um motivo, liga né? rapidinho. Tem um motivo bem, quando mexe no cartão, ou então é uma dica, dói. Entendeu? O filho não responde, corta o cartão. Corta, dá aquela bloqueadinha. É 24 horas garantida para o filho entrar em contato. Com certeza vai entrar em contato. Mas aí, pais, fiquem tranquilos, né? Não, porque realmente, assim, às vezes quando o filho vai para um país um pouco mais próximo, sei lá, acho que na cabeça do pai, né? Tá mais próximo aqui de mim. A gente tá falando de... São 14 horas de voo, né? A gente tá falando que é uma distância considerável. Como eu falei, tem um fuso, mas você pode ficar super tranquilo, né? Seu filho vai estar bem cuidado lá e vai, com certeza, adquirir uma independência. O fuso não é dos piores, acho que são 6 horinhas, 5 horinhas pra frente. Mais ou menos. Quando a gente pensa em tempo de viagem também, vamos pensar em Vancouver, que é onde eu morei, que é um lugar que o pessoal vai, o brasileiro que tem mais familiaridade e tal, no Canadá. É um voo de 11 horas até Toronto, mais 6 horas até Vancouver, né? São Paulo, Dubai tem voo direto. 14 horas você tá lá. Não precisa nem descer do avião. Quando a gente fala distância, não é mais uma coisa que tá na cabeça do que de fato realmente é.
Faz sentido, total. Não, com certeza. Quando tem destinos, né, que tem o voo direto pra gente sempre, assim, é o máximo, né? Porque você já vai e também não tem essa preocupação, né? O filho vai e não tem que se preocupar com conexão ou coisas desse tipo, né? Muito bom. Eu tô curtindo. Eu preciso ir, gente. Que vocês já foram. Recomendo fortemente. Vai sim. Quando você for pro Japão, por exemplo, daí você para em Dubai. Dá uma paradinha. Stop, é verdade. Entendeu? Faz o stopover lá. Muita depois... gente faz isso, porque aí é o hub para vários outros lugares, com né? certeza. Sim, isso não, mesmo. com certeza. Realmente, assim, vamos dizer, tá quase praticamente no meio do mundo, né? Assim, dizendo, né? Em termos de conexão. Léo, inclusive, uma dica também a turismo, quando você chega na imigração, eles te dão um chip de celular com internet para uma semana. Nossa, bem lembrado, Léo. Né? Eu usei então, esse chip. Você usou esse chip? Eu usei esse chip, também. Funciona super bem. Já veio um chip com internet, registrou. É impressionante. Na imigração, eles te dão esse chip. É isso mesmo. Que ele receber mesmo bem o turista. Isso. Olha, então se o aluno também falar que não tá com conexão... Exato, pelo menos por 7 primeiros dias ele vai ter. Já tem. Impossível falar que não tem. Léo, acho que agora é um fator que é importante, né? O que você tem visto aí de mudanças, né? O que esse período de intercâmbio em Dubai, fazendo high school, o que tem mudado aí na vida dos alunos? Quais feedbacks você tem recebido aí de pais ou dos próprios alunos mesmo? Bom, eu acho que o high school, essa experiência nessa idade, que o aluno ele se transformando entre adolescente para a vida adulta, é uma experiência muito rica, é um acelerador de crescimento, né? Obviamente, com todo o suporte e segurança que ele vai ter, vai ser ele por ele mesmo, né? Ele tomando as decisões da própria vida, ele tomando à frente dos próprios problemas. Então, o aluno que volta do high school, ele volta muito mais autoconfiante de que minha vida depende mais de mim. Depende só de mim, na verdade. Então, os problemas que eu tive fora, eu não tinha como ligar para meu pai e minha mãe por causa do fuso, por exemplo. Eu tive que resolver aqui, tive que correr atrás. Então, eles voltam muito mais preparados para o que a gente chama hoje de soft skills, né? E hoje, no mundo da inteligência artificial, que é uma realidade já, o que te diferencia dessas inteligências artificiais? É a capacidade de você tomar decisões sozinhos, ter jogo de cintura, de lidar com culturas diferentes. Então, eu acho que esse é o maior ganho, independente de onde for o seu high school. Agora, em Dubai, isso é ainda mais acentuado, porque você abre a sua cabeça para o mundo, você sai da sua bolha de uma forma que você nunca imaginou. Você está em contato com tantas culturas diferentes no mesmo lugar, é como se você tivesse feito em um intercâmbio vários intercâmbios. Então, isso é muito rico. E o aluno, como a gente falou no começo, que vai para Dubai, é um aluno que já está pensando à frente em possibilidades de negócios com outras partes do mundo, de onde estão vindo as maiores riquezas e as oportunidades de negócios. Nossa, que experiência, né? Muito bom, muito bom, Léo. Inclusive, a gente sabe, né, que também a Experimento tem outros programas também com Dubai, então esse aluno ele pode fazer o ensino médio lá e depois engatar, quem sabe, quero trabalhar em Dubai, a gente tem programas também. Tem A gente também. tem esse programa de estudo com trabalho em Dubai, que eu fui visitar a escola lá também, que é fantástica, uma das melhores que eu já visitei na vida de idiomas. Convidado, hein? Convidado para falar disso no próximo Também fantástica. Programas profissionalizantes, conhecer alunos que estavam trabalhando ali também, fazendo carreira. Uma curiosidade sobre Dubai também. Muitos países, para você ficar depois que acaba o seu programa, é difícil, né? Precisa de um visto, de um sponsor, conseguir uma imigração. Em Dubai, se você tiver um empregador, você pode ficar. Então, os alunos que às vezes vão para fazer um curso curto de 6 meses, conseguem um emprego e ficam lá por 5, 6 anos, ou até mais. E conseguem crescer bastante na carreira. Com certeza. De repente vai estudante, depois ele já leva o pai, mãe, já vão ficando lá. Exato. Ou família, às vezes já fica ali mesmo. Mas, gente, muito interessante. Eu gostei muito porque realmente acho que a gente tem essa visão muito de Dubai como um destino mais a turismo, para quem é do mundo dos negócios, um destino a negócios. E a gente está desvendando numa Dubai que está priorizando a educação, né? Isso é uma prioridade, né, para o governo, né, de ser melhor não só nessas coisas grandiosas que a gente vê, mas também em ter culturas diferentes, em ter um ensino de qualidade. Então, eu acho que fica essa dica, né? Total, que com certeza. Uma dica pra... Dica. Não, e vá até uma loja experimento, né, para você conhecer um pouquinho mais do programa, ter mais detalhes, fotos e tudo mais. Todas as informações. E, Léo, quero agora já partir, né, para nossa reta final aqui no nosso bate-papo, que sempre passa muito rápido. Demais. Mas deixar esse espaço para você falar com o nosso público, fazer um convite para eles, né, para que eles conheçam uma loja da Experimento, para saber um pouco mais desse programa. Aqui a gente fala dos principais pontos, mas tenho certeza que na loja, com o consultor, vai poder tirar todas as dúvidas que a gente talvez não tenha falado aqui. Então, eu vou deixar esse momento para você fazer as suas considerações finais. Não, com certeza. Eu acho que o maior diferencial da Experimento, que faz muita diferença, é esse atendimento consultivo, né? Então, é muito difícil falar sobre
toda essa bagagem, essa experiência, por um WhatsApp, por um e-mail, é o futuro do seu filho, é o futuro da sua filha. Então, a gente precisa sentar numa loja de experimento. Então, essa é a minha dica. Marca um café com o seu consultor, um café com calma. Separa uma horinha nessa agenda, pelo menos, para bater um papo e falar profundamente dessas ideias. E o intercâmbio também não é uma coisa que se define num papo só, né? Sim. É um primeiro papo, vai plantando uma sementinha ali, outra aqui. Então, tem pais que vão na minha mesa e falam assim, Léo, minha cabeça está fervendo, eu não sabia que existia tanta possibilidade. Eu falo, o meu papel primeiro é te confundir para abrir a sua cabeça, e depois a gente vai afunilando. Porque senão a gente fica restrito às vezes, né? Poxa, eu só penso no intercâmbio nos Estados Unidos, no Canadá. Sim. Tem tanta possibilidade interessante e rica, então acho que esse é o nosso papel. Então, se eu puder dar uma dica, vá até uma loja de experimento, marca um papo com nossos experts. A maioria deles já tiveram experiências também em viagens. E estamos à disposição para ajudar vocês a terem uma história de sucesso aí. Ai, que incrível! Assim como eu tive uma curiosidade, eu fui experimenter lá atrás, Sim, então amo o que eu faço e amo também o trabalho com a Experimenta, porque foi quem me ajudou a construir meu sonho aí, quando eu fiz meu intercâmbio em 2011. Maravilhoso! E aí, desde então, construindo uma história maravilhosa nesse mundo Isso que a aí. gente jornada, ama. não? E ajudando a construir histórias também. Então a gente tem muitos casos que a gente ouve que a gente fez a diferença, né, ajudando ele na escolha. E acho que esse é o nosso maior prazer, assim, no trabalho. Então ver quantas vidas a gente toca. Não, com certeza. E a gente falando aqui, o bichinho, né, do intercâmbio pica a Bichinho do gente. E às vezes, assim, eu vejo algumas pessoas falando, né, sobre filho, ou sobre elas mesmas, né, que querem estudar, que aprender um novo idioma, ou quer fazer um curso. A gente fala, mas você já pensou em fazer um intercâmbio? A gente quer espalhar isso, porque realmente a gente sabe que muda a vida, né? Mais do que você ter um conhecimento técnico. Claro, é muito bom a gente melhorar o nosso currículo, né? Mas eu acho que essa transformação que o intercâmbio causa aí, eu acho que é maravilhoso. Mas muito obrigada, Léo, pela tua presença. A gente gosta muito de receber você aqui. Obrigada por ter compartilhado com a gente esses momentos que você teve ali em Dubai, né? Com certeza deixou muita gente curiosa para conhecer um pouco mais desse destino, viu? Você tá com portas abertas aqui para voltar outras vezes. É só convidar que eu volto. Oba! Oba! Bate-papo maravilhoso, Léo. Obrigada. Maravilhosa também você aqui. Obrigada pela tua presença e também por ter compartilhado a tua visão aí de Dubai. Fiquei com muita vontade de ir, viu? Você tem que ir, Gê. Preciso ir. A gente grava um próximo Expert Acho que a gente pode ir nós três juntos. O que você acha? Nossa, eu acho. fechou, então. Acho. Só pra gente confirmar assim, alguns pontos, alguns detalhes. Exato. Mas muito obrigada. Obrigada viu? a vocês. Obrigada por estar aqui novamente. Bom, pessoal, muito obrigada também, você que nos assistiu até agora. E eu te convido também a deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, o que você achou do nosso episódio de hoje. Se inscreva no nosso canal, continue nos acompanhando. Semana que vem tem mais, viu? Até mais. Expert Talks. Expert Talks.